Bem, pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo da anatomia do sistema musculoesquelético a partir do estudo das articulações do membro superior. É um assunto complementar ao anterior, onde nós vimos a parte teórica das articulações, suas classificações, e agora nós vamos ver um pouco mais de detalhes no membro superior. Então, iniciando pela articulação do ombro, nós vamos aqui relembrar que nós já estudamos que a articulação do ombro, ela na verdade, ela faz parte de um complexo, né, da cintura escapular, ou símbolo do membro superior, o que é formado pelas escápulas, né, clavícula, externo, a clavícula e a escápula contralateral, que é o local onde vai se ligar o membro superior ao tronco. Certo? Então, é uma região bastante importante por conta da sua mobilidade, que está muito atrelada também à própria mobilidade do membro superior, do ombro, mais especificamente falando. Então, a articulação do ombro, ela, embora quando falamos de ombro, nós não estamos nos referindo especificamente à articulação glenohumeral, na realidade, nós temos um complexo que tem algumas articulações, algumas junturas, vamos dizer assim, classificar assim, nessa mesma região anatômica. Então, é uma articulação extremamente móvel, certo? Uma articulação que apresenta movimentos em 3 eixos, é uma articulação triaxial, é uma articulação classificada como sinovial do tipo esferoide, né? Então, é uma articulação bastante importante, porque através dela permite a mobilidade para posicionar o membro superior de diferentes formas no espaço. Então, aqui essa figura representa, né, os diferentes planos e, consequentemente, os diferentes eixos que fazem parte dessa articulação do ombro. Então, nós temos aqui, no A, um plano sagital, no qual nós vamos ter... Vamos lembrar aqui que o eixo é uma linha imaginária, né, e é sempre perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, com o plano no qual o movimento é realizado. Então, aqui nós temos um plano representado aqui na figura pela letra A, como sendo o plano sagital. Então, nós vamos ter aqui o movimento que é realizado nesse plano sagital, é o movimento de flexão e extensão, e o ângulo e o eixo é o eixo lateral. Nós vamos ter aqui no plano B, representado também um plano coronal, no qual o movimento que é realizado nesse plano é o movimento de adução e abdução. Consequentemente, o eixo para ser perpendicular é o eixo antero-posterior. E, por fim, nós temos o movimento de rotação interna, rotação externa, que ocorre no plano transversal, representado aqui pelo esse plano C, no qual o eixo para ser perpendicular, então, é o eixo crânio-caudal. Assim, nós vamos ter a articulação esferoide do ombro como triaxial, permitindo movimentos em 3 planos e em 3 eixos. Movimentos de flexão e extensão, movimentos de adução e abdução, movimentos de rotação interna e rotação externa, e uma composição desses movimentos, que é o movimento de circundução, no qual o membro superior faz um movimento, né, um giro, por toda a região, região dos 3 planos. Aqui estão representados os eixos, né? Então, aqui nós temos o eixo 1, aqui em vermelho é um eixo látero-lateral, ou seja, ele é perpendicular, então, ao plano sagital. Nele nós temos o movimento de flexão e extensão. Nós temos aqui o 2, a flecha azul, representando o eixo antero-posterior, né, que fica perpendicular, então, ao plano coronal, permitindo, então, os movimentos de adução e abdução. E o eixo 3, representado aqui pela seta verde, é o eixo crânio-caudal, que fica perpendicular ao plano transversal, permitindo, então, os movimentos de rotação interna e rotação externa. Como falei anteriormente, nós temos no ombro não apenas uma articulação isoladamente, mas um complexo. É o complexo articular do ombro, que é composto por algumas articulações que nós vamos comentar agora.
Então, a articulação 1 é a glenohumeral, é a articulação do ombro, propriamente dita. A articulação 3, aqui representada, a escápulo torácica, ou seja, é a ligação da escápula com a região do tórax, né, com os músculos da região do tórax. A articulação acromioclavicular e a articulação externoclavicular, que também, embora esteja anatomicamente mais distante, mas fisiologicamente também está relacionado. E aqui nós temos o número 2 com a subdeltoide, marcado aqui com um asterisco, que não se trata de uma articulação propriamente dita, né? Uma pseudoarticulação, a subdeltoide. Na verdade, é um espaço que há nessa região abaixo do músculo deltoide. Então, estudando, analisando cada uma dessas articulações, seus pormenores, nós vamos ver aqui alguns detalhes a mais. A articulação externoclavicular. A externoclavicular é uma articulação classificada como em cela, uma articulação celar, uma articulação no formato em cela. Nessa figura aqui nós podemos observar, aqui representando a região do externo e aqui da clavícula, onde ela vai ter um encaixe, tal qual um cavaleiro montando uma sela de um cavalo. Daí o nome dessa articulação em cela. Então, ela permite que a escápula, que a clavícula faça movimentos superior, inferior, anterior, posterior, e até de pequenas rotações de uma forma adaptativa aos movimentos do ombro e da escápula. Mas esses movimentos são bastante importantes para que se tenha a total amplitude de movimento do ombro. A articulação acromioclavicular, já uma articulação também mais simples, classificada também como articulação sinovial plana, certo? E uma articulação também que tem movimentos adaptativos, né? Acompanhando os movimentos da escápula e da clavícula como uma consequência, né, da sua ligação com essas estruturas. A articulação escapulohumeral ou glenohumeral, como queiram, a articulação que a gente chama do ombro, ela é uma articulação que nós vamos ter a cabeça do húmero que vai se ligar com a cavidade glenoide ou fossa glenoide. Nessa região, a gente observa bem que a fossa glenoide ela é rasa, enquanto a cabeça do húmero é bastante côncava, a fossa glenoide não acompanha esse mesmo ângulo, essa mesma curvatura, mas sim ela apresenta um lábio, chamado lábio glenoidal, e esse lábio ele permite um melhor encaixe, uma melhor congruência dessas duas superfícies articulares. As articulações sinoviais, uma das suas características também é a presença de ligamentos. Então, aqui nós vamos ter o ligamento, alguns ligamentos, ou feixes de ligamentos, que mantêm, de uma certa forma, a estabilidade ou a coaptação da articulação do ombro, embora que essa coaptação feita pelos ligamentos ela não seja totalmente eficiente, sendo também muito dependente de uma estabilidade ativa, pela ação dos músculos, que são bastante ricos nessa região. Então, um dos ligamentos, dos feixes ligamentos que nós vamos ter aqui, é o ligamento coraco-humeral. Como o próprio nome diz, ele liga o processo coracoide ao húmero. Então, um segmento na tuberosidade maior do húmero e um outro segmento na tuberosidade menor do húmero. Também temos os feixes ligamento glenohumeral. Assim, nós temos o supragleno suprahumeral, supragleno pré-humeral médio e o inferior pré-gleno infrahumeral. Esses ligamentos, eles, na sua estrutura, eles formam uma figura representando, ou lembrando, assim, uma letra Z. Então, aqui nós podemos observar esses ligamentos, a posição deles, superior, médio e inferior, formando aqui essa letra Z. Observe que nós temos aqui espaços, né, áreas que não são preenchidas por esses ligamentos, né, não são amarradas, vamos dizer assim, por esses ligamentos. Esses são pontos, né, que nós podemos apontar para que essa estabilidade por ligamento não seja tão eficiente. E sim, dependente de uma coaptação ativa, uma estabilidade ativa. Então, a coaptação muscular
do ombro ela é muito importante. Os músculos têm um papel fundamental na estabilidade do ombro. Então, aqui nós temos representado alguns desses músculos, alguns exemplos. O supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor, o subescapular, o bíceps braquial, o próprio deltoide, o tríceps braquial, o peitoral maior, eu já falei o coraco braquial, né? Então, são músculos que amarram, que fecham, que envolvem essa articulação, facilitando a sua estabilidade, né? Ou atuando também assim na sua estabilidade. Então, é muito importante lembrarmos disso. Outra articulação importante também, que nós podemos falar alguns detalhes a mais, é a articulação do cotovelo. E também é exemplo que nós falamos da articulação do ombro, ela também não é apenas uma articulação naquela região anatômica. Então, na verdade, nós temos ali também um complexo, né? mais de dois ossos se articulando, certo? Então, a articulação do cotovelo ela pode ser classificada como uma articulação do tipo gínglimo, ou seja, apresenta movimento apenas em um plano, em um eixo de movimento, que é o movimento de flexão e extensão. No entanto, na sua fisiologia articular, nós temos outras articulações nessa mesma região. Então, nós temos, por exemplo, também a articulação humerorradial, que atua também na flexão e extensão, mais como deslizamento da cabeça do rádio em relação ao capítulo, e a rádio ulnar proximal. Essa sim tem uma importância maior no movimento, que é o movimento de pronação e supinação, que é o movimento de rotação, né, do antebraço. Então, aqui nós temos esses movimentos, a articulação do cotovelo, o movimento aqui de extensão e o movimento de flexão. Esses movimentos, eles são bastante amplos e também de grande importância, estão presentes nas nossas atividades de vida diária, constantemente, nas nossas atividades de alimentação, nas atividades de higiene pessoal. Então, são movimentos também realmente bastante funcionais, bastante importantes. As estruturas ósseas que se articulam, nós vamos ver aqui a parte distal do húmero e proximal do rádio da una. Lembramos aqui o formato dessas superfícies. Então, nós temos aqui a tróclea, ao qual se liga na incisura troclear, fazendo um movimento de flexão e extensão, assim como a cabeça do rádio desliza em relação ao capítulo, também na realização desses dois movimentos. E nós temos aqui também a cabeça do rádio articulada aqui na una, né, através da incisura radial que dá una e desse ligamento que amarra, né, que prende a cabeça do rádio e permite o movimento de rotação do rádio em relação à una, fazendo o movimento de pronação e supinação. Na estrutura anatômica do ombro, do húmero, na porção distal, nós lembramos aquelas fossetas que existem, né? A fosseta radial, a fosseta coronoide, a parte posterior, a fosseta olecraniana, são fossas nas quais as estruturas ósseas se encaixam para permitir uma total amplitude de movimento, certo? Então, aqui nós temos um movimento de extensão que o olecron da una, ele se acomoda na fossa do olecron do ombro. E no movimento de flexão, o processo coronoide, ele se acomoda também na fossa coronoide, assim como a cabeça do rádio também se acomoda na fossa radial. Então, essas fossetas são imprescindíveis, são importantes para atingir a amplitude de movimento total. Então, aqui a cabeça do rádio, né, como eu havia falado, na flexão ela se acomoda aqui na fossa radial aqui do húmero, e ela desliza, né, sobre o capítulo, durante a flexão e durante a extensão. Então, assim, ela é um coadjuvante, né, nessa articulação, mas é que o ator principal é a una em relação ao húmero. E aí, também os ligamentos do cotovelo, né? Então, nós vamos ter aqui o ligamento colateral ulnar, também pode ser chamado de medial, os ligamentos que ficam na região interna, né? Região ulnar, a região medial do antebraço, e tem o feixe anterior, médio e posterior, estão aqui nos representando os feixes.
feixes anterior, médio e posterior, e o ligamento colateral radial, são os ligamentos na região externa, na região lateral, também apresenta seus feixes anterior, médio e posterior. Na fisiologia desses ligamentos, eles atuam da seguinte forma. Imagine que essa figura que eu estou apontando aqui com o mouse, de amarelo, é o húmero, e aqui em vermelho é a una, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui um ligamento na porção medial aqui e outro na porção lateral. Observe-se que quando eu for, digamos aqui, essa região que eu estou apontando aqui agora, a região lateral. Então, no momento em que eu forço essa estrutura aqui em vermelho, que eu direciono ela lateralmente, o ligamento colateral lateral fica como? Relaxado, frouxo. Enquanto que o ligamento colateral medial vai ficar como? Tenso, vai se esticar, ele pode até vir a romper. Então, assim, nós vamos lembrar aqui, os ligamentos colateral medial, ou ulnar, ele evita que o segmento se desloque lateralmente. Ou por outra, trocando as palavras, o ligamento colateral medial ou ulnar evita o valgo, ou seja, esse deslocamento do segmento lateral, segmento distal, lateralmente, nós damos o nome de valgo. Assim, nós temos um valgismo fisiológico, né, de alguns graus, em algumas pessoas tem mais, né, a linha do cotovelo se direciona mais lateralmente do que em outros, isso de um limite fisiológico. Então, isso nós já podemos lembrar, o ligamento colateral medial, ele evita que o segmento se desloque lateralmente, ou seja, evita o valgo. E, da mesma forma, o ligamento colateral lateral evita que o segmento distal se desloque medialmente, internamente, ou seja, ele evita o varo. Então, ou seja, o ligamento colateral lateral evita o varo e o ligamento colateral medial evita o valgo. Outro movimento importante ocorre nessa região, agora na articulação radiounal proximal, é a pronossupinação. Então, um movimento em que se posiciona a palma da mão para frente, tal qual está na posição anatômica, ou a palma da mão para trás. Então, esse movimento também é importante, é um movimento fisiológico muito importante na nossa atividade de vida diária, nossas atividades de preensão fina, para escrever, para digitar, para fazer vários movimentos, tem uma grande importância esses movimentos. Então, e como é que esses movimentos acontecem? Então, nós temos aqui a representação da una, né? Aqui nós temos a incisura radial, e nós temos aqui esse ligamento, ligamento anelar, aqui formando um anel que vai prender a cabeça do rádio, tal qual fosse um rolamento, permitindo que ela gire. Ela vai ser como um pivô. Então, a classificação dessa articulação já está aí. Articulação em pivô ou trocoide. Ela permite o movimento de rotação. O eixo plano é o transversal, o eixo é o crânio caudal. E na radiounal distal acontecem movimentos também de adaptação, tá? Porque o rádio ele se desloca por sobre a una. Então, aqui está representado, nessa primeira imagem, nós temos aqui o rádio na posição 1 e aqui na posição 2, quando ele gira e passa por cima da una, semelhante a uma manivela, né? Até o formato do rádio tem aquela curvatura próxima da tuberosidade bicipital, que dá esse formato, né, que permite que haja essa rotação. Aqui mais uma vez representado esse eixo de rotação do rádio em relação à una, observando que a una ela não gira na pronossupinação, ela não tem liberdade para esse giro, porque a incisura troclear fica encaixada com a tróclea, não há essa liberdade de movimento. Então, está aqui mais uma vez, podemos observar a incisura radial, aqui na una, aí está aqui a estrutura desse ligamento em formato de anel, certo? É um anel osteoligamentar, né? Uma parte de osso, outra parte de ligamento.
E a extremidade do membro superior, nós vamos ter a estrutura de grande importância nos movimentos da mão, punho e mão. Então, nós vamos ver que essa articulação é a articulação radiocárpica, e essa articulação é classificada como condilar, permitindo, portanto, movimentos em dois planos e dois eixos de movimento. Então, ela realiza o movimento no plano sagital, fazendo flexão e extensão, o eixo lateral, e o movimento no plano coronal, movimento de desvio radial e desvio nar, como a abdução e a adução no eixo antero-posterior. E também permite o movimento de elipse, né, da mão, é um somatório desses movimentos, fazendo com que a mão tenha uma liberdade maior de movimentos. Então, nós temos aqui a articulação radiocárpica, como já vimos, a articulação do tipo condilar, dois eixos, e a articulação mediocárpica, né, a articulação entre os ossos do carpo, são articulações sinoviais planas, né, que permitem movimentos adaptativos também de grande importância, mas pequeno em amplitude. Os ligamentos palmares, ligamentos colaterais, ligamentos dorsais, né, que mantém a estabilidade dessa região. Nós temos articulações carpo-metacarpiana, que permite pequenos movimentos de deslizamento e leves movimentos de flexão e extensão. As articulações carpo ou metacarpo-falangiana, essas articulações metacarpo-falangianas, sim, apresentam movimentos mais amplos, né? Movimento de flexão e extensão, movimentos de adução, abdução, e leves movimentos, pequenos movimentos passivos, né? De rotações adaptativas também, movimentos adaptativos de rotação. E aqui trago um exemplo, né? Falando desses movimentos do punho, um exemplo aqui, uma epicondilite medial, que é a inflamação na inserção dos músculos flexores do punho. Esses movimentos são muito comuns na prática de alguns esportes, dentre eles o golfe, daí ficou conhecido como cotovelo de golfista, né? Então, essa epicondilite medial nada mais é do que uma tendinite, uma inflamação nos tendões na inserção dos flexores do punho. Também é muito comum como doença laboral, né, como doença osteomuscular relacionada ao trabalho, muito comum em operadores de máquinas, muito comum também em trabalhadores de salão de beleza, né, que fazem esse movimento constante ao cortar cabelo e ao fazer penteados, fazem um movimento constante de flexão de punho, digitadores, operadores de máquina em geral, caixas, né, que realizam esse movimento repetitivo de flexão de punho. Por outro lado, também, né, existe a epicondilite, por outro lado, literalmente, né, existe a epicondilite lateral, que é a inflamação dos tendões na sua inserção dos músculos extensores do punho, que é no epicôndilo lateral. Então, esses movimentos também são muito comuns na prática do esporte. Aqui o exemplo do tênis, né? Então, daí o nome também, cotovelo de tenista, epicondilite lateral, ou seja, tendinite dos extensores do punho, certo? Mas também acomete principalmente digitadores, operadores de máquina também, pessoas que realizam movimentos repetitivos de extensão de punho. Aqui estão algumas, vamos chamar de órteses, né, que são utilizadas para fazer uma preensão da musculatura e assim diminuir a maior pressão nessa região que está inflamada, utilizado como paliativo no tratamento, tudo. Trago aqui como exemplo também. E é isso, meus prezados. Então, aproveitem para ler sobre esse assunto nos livros de anatomia. Observem as imagens que foram apresentadas aqui nos atlas. E qualquer dúvida, pode perguntar aqui na seção de comentários e nós responderemos. Muito grato. Até o próximo vídeo.